Programação para toda a família, diversão, cultura, informação, culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Boa noite, meu povo. Sob o patrocínio da RB Marketing Político, está no ar mais um programa Direito do Povo, na TV Cidade Ativa Online. Programa que tem a pretensão de esclarecer as dúvidas jurídicas que vocês colocam no programa. Por isso, não tenham vergonha, não tenham dúvidas, não se calem. Podem colocar suas dúvidas em nosso programa e, dentro do possível, eu vou respondê-las, praticamente todas elas, e se for muito complicado, evidentemente, ou eu vou responder particularmente, ou eu vou guardar a resposta mais completa para o programa que vem, né, para o programa da próxima semana. Porque, afinal, eu não sou dono da verdade, nem sei de tudo, tá certo? Então, muitas vezes assim, as pessoas não perguntam porque tem vergonha, já até me pararam não, exagero, me perguntaram na rua, né, se, eu fiquei com vergonha de escrever lá a minha dúvida, que eu achei muito simples e tal. Não tenham vergonha, às vezes o que parece ser muito simples, parece ser uma coisa de nada, vai ver, é um problemão, é uma coisa que pode estar criando um desconforto muito grande na sua vida, e por não ter dinheiro não vai procurar advogado, desconhecendo que você tem o direito de ter um advogado de forma gratuita. O Estado promove essa defesa de seus interesses jurídicos de forma gratuita, seja pela Defensoria Pública, seja pelo convênio da Defensoria Pública com a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em seu município. Então podem procurar, que vocês conseguem ter um advogado gratuito. Tá? Em caso de dúvida também, vá direto ao fórum, porque o fórum também tem um departamento, todos os fóruns do Estado de São Paulo, pelo menos, posso falar pelo Estado de São Paulo, todos os fóruns de todas as comarcas do Estado de São Paulo, tem lá um setor que tem pessoal especializado para ouvir dúvida e dar uma solução, ou pelo menos encaminhamento. Se a questão for simples, eles já mandam para o juizado de pequenas causas, onde você não vai precisar de advogado, o próprio fórum faz tua petição, intima a parte interessada, enfim, soluciona o teu problema. Se for uma coisa mais complicada, o pessoal do fórum, os funcionários do fórum vão com certeza te encaminhar para a Defensoria Pública do município. Tá bom, gente? Então, tanto não precisam se acanhar para mandar as perguntas aqui para o nosso programa, como também não precisa ficar se martirizando com uma dúvida sem saber que você tem o direito de ter uma defesa gratuita. É um direito esse garantido pela Constituição brasileira, viu, gente? Não é brincadeira, não. Não é só aqui no Estado de São Paulo, não. Em todo o território brasileiro, tá bom? E eu queria, antes de chegar à primeira questão para a gente, eu queria iniciar o programa com um assunto que certamente é de interesse para todos aqueles que estão empregados com carteira assinada, ou seja, estão pelo regime da CLT, contratados e registrados. É que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou, num julgamento, que o sindicato pode cobrar a contribuição sindical de todo trabalhador. E aí o que acontece? Vamos contar um pouquinho dessa história. Há algum tempo atrás, alguns sindicatos, eles mandavam o boleto cobrando o trabalhador e praticamente obrigavam o empregador a fazer o desconto na folha de pagamento
no holerite da pessoa, da contribuição sindical. Alguns sindicatos um pouco mais, outros sindicatos um pouco menos, mas a coisa variava de 1% do salário até, eu ouvi falar em casos de 5% do salário mensal. O que é um bom dinheiro, né, gente? Quer dizer, não dá para simplesmente você ter o teu salário descontado sem que você queira e sem que você seja filiado ao sindicato, né? Muito bem. Existe na Constituição um parágrafo do artigo 5º que diz que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado sem vontade própria. Ninguém pode ser obrigado a se associar ou permanecer associado. Significa o seguinte, que ninguém é obrigado a ser associado do seu sindicato, ainda que esse sindicato represente a sua categoria, tá bom? Então o que acontecia? Os sindicatos cobravam e ou empresas ou trabalhadores entravam com uma ação, tinham que entrar com uma ação dizendo, não, eu não quero ser descontado, porque eu não quero saber do que o sindicato faz para mim ou não faz, tal, eu não quero fazer essa contribuição. Muito bem. A coisa chegou no Supremo Tribunal Federal. Então, algumas decisões judiciais diziam, não, o sindicato não pode cobrar. E tem que devolver o dinheiro que pagou. Muito bem. Outros julgados diziam, não, pode cobrar, porque afinal é um direito do sindicato, ele representa a categoria, etc, etc. Muito bem. Isto foi parar no Supremo, devido à quantidade de ações que havia em todo o território brasileiro com essa questão. Quando chegou no Supremo, a hora que bateu no ministro a questão, ele deu uma liminar, suspendendo as cobranças até que o Supremo Tribunal Federal julgasse se o sindicato poderia cobrar a contribuição associativa ou não. Tá certo? E se precisava ser filiado ao sindicato ou se necessitava que o trabalhador fosse associado, e não só afiliado, mas associado ao sindicato. Porque há uma diferença entre o filiado ao sindicato e o associado ao sindicato. Qual é a diferença? O associado ao sindicato é aquele que vai lá na sede do sindicato, pega uma carteirinha, paga uma mensalidade à parte e tem direito a usar os benefícios dos sindicatos. Tem sindicato que tem colônia de férias, tem clube de campo, tem piscina, tem sindicato. Eu próprio advoguei para um sindicato de grande relevância nacional, um sindicato, na época, o segundo maior do mundo, que era o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, e lá eles tinham barbeiro, cabeleireiro, massagista, dentista, consultório médico, eles tinham uma série de benesses, colônia de férias, enfim, uma série de benesses para os seus associados. Esse é o associado. O filiado, não, eu sou mecânico da indústria X, eu sou torneiro mecânico. Tá, ele faz parte da categoria metalúrgicos. Então basta que você trabalhe numa indústria metalúrgica para você ser filiado ao sindicato dos metalúrgicos. Entenderam a diferença? Muito bem. O sindicato então deu uma liminar, o Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, suspendendo todas as cobranças de todos os sindicatos, até que ele decidisse se podia cobrar ou não. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que sim, o sindicato poderia cobrar dos seus filiados a associação contributiva, a mensalidade ou desconto no salário, diretamente no desconto do salário. Muito bem. A partir dessa decisão, e daí vem a importância do que eu vou falar agora, é que alguns sindicatos, ou alguns presidentes dos sindicatos, ou mesmo diretorias de sindicatos, adotaram uma prática, adotaram uma postura que, a meu ver,
é altamente arbitrária e altamente prejudicial aos trabalhadores. Eu dou um exemplo, e vou falar aqui abertamente. O Sindicato das Domésticas de São Paulo. O Sindicato das Domésticas. É um sindicato grande, é um sindicato forte. É bem verdade que muita doméstica não é registrada, mas depois de, se não me falha a memória, da lei que teve em 2017, acho 2016, praticamente todos os domésticos foram obrigados, quer dizer, todos os patrões de domésticos foram obrigados a registrar os seus empregados domésticos. Com a facilidade, inclusive, de pagar os impostos devidos através do I-Social, é bem mais barato, etc, etc. Muito bem. O Sindicato das Domésticas, veja que absurdo, está entrando com uma ação coletiva para servir para toda a categoria, para cobrar os 5 anos de hoje, contando 5 anos para trás, a contribuição de cada um dos domésticos, dos trabalhadores domésticos. Olha que absurdo, não é? Não pode, gente. Isso é absolutamente ilegal. Eu li as razões da advogada do sindicato, falando, não, a gente pode, por causa disso, por causa daquilo, balela, jogo de advogado, tá certo? Tem nada a ver. Por quê? Como é que eu vou cobrar retroativamente se durante esse tempo havia uma liminar, que era uma decisão judicial, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que era para suspender, que não podia pegar, não podia pedir. Ué, se não podia cobrar por decisão do Supremo Tribunal Federal, o que esse sindicato pensa, então, que pode mais que uma decisão judicial? Eu não vejo razão, não vejo motivo, não. Tá certo? Então, gente, vocês tomem cuidado com as cobranças de seus sindicatos. E dos patrões também. Como se defender dessa cobrança caso você não queira? É muito simples. Você precisa mandar um comunicado por escrito, tanto para o seu empregador, dizendo que não quer pagar a contribuição associativa do sindicato, como também mandar por escrito, manifestando o seu desejo de não ter o salário descontado com a taxa de filiação da categoria, com a taxa do sindicato. Se você não fizer isso, o sindicato pode te cobrar e você vai sofrer um desconto, se é que já não está sofrendo esse desconto, no teu holerite. Então, para o trabalhador que não sabe disso, caso você se sinta incomodado com o desconto que vem na sua folha de pagamento, faça isso. Escreva uma cartinha simples. Olha, venho por meio desta manifestar o meu desejo de não ser descontado do salário por conta de contribuição sindical. Ou simplesmente uma frase com a tua assinatura: não quero pagar a contribuição sindical. Ponto final. Assina, põe documento, manda para o sindicato, manda para o empregador. Está feito o negócio, você não pode mais ser descontado. Se for descontado após essa manifestação, pode cobrar do teu patrão, pode cobrar do sindicato, que eles vão te reembolsar pelo valor que você pagou. Tá bom, gente? Eu acho que esse assunto ele é bem importante, eu achei bastante relevante para trazer aqui para o programa, porque muitas vezes a pessoa recebe o holerite. Ah, quanto você ganha? Ah, eu ganho, sei lá, 3 mil reais. Ele enche a boca para dizer 3 mil reais. Aí vem o holerite lá, então, mas peraí. Aí tem desconto de imposto de renda, tem desconto do INSS, tem desconto não sei do que, tá certo? E tem também a contribuição sindical, quer dizer, então líquido, a pessoa acaba, que ganha 3 mil, acaba recebendo aí 2.400, 2.500, é uma parcela, é um pedaço do seu salário que faz falta,
R$ 500 para quem ganha 3 mil faz muita falta, eu acho. Tá certo? É verdade que com R$ 500, muito provavelmente você não consiga fazer aí um mercado que dure o mês inteiro, né? Eu ouvi contar, não sei se é verdade, eu vi na internet rapidamente, não me aprofundei, que uma cesta básica aqui em São Paulo custa quase R$ 500, uma cesta básica. Não sei também o tamanho da cesta básica e o que tem na cesta básica, tá certo? Não sei. Mas vamos lá. Roberto Aparecido Ferreira, parabéns, doutor, pela ótima programação e audiência garantida. Sucesso. Muito obrigado, Roberto. Roberto é nosso patrão, gente. Quem me paga aqui, quem me trouxe para cá, quem paga o meu cachê, né? Eu preciso agradecer muito. Manuela Siqueira, boa noite, doutor Paulo. Beijos de Luanda, Angola. Logo vou para o Brasil. Falei com o doutor pessoalmente. Ô, Manuela, terei imenso prazer em recebê-la aqui no Brasil, viu? Serei seu Cicerone. Terei todo o prazer do mundo em te encontrar pessoalmente, em conversar com você lá no escritório, conversar com você. Quem sabe até a gente marca uma entrevista aqui nesse programa para você falar aí né? Falar do seu país, falar do que está acontecendo no seu país. Eu sei que a situação aí não está muito boa, né? Parece que há uma grande disputa aí no poder. Quem sofre é a população, que vem passando uma certa necessidade, né? Vocês angolanos têm que entender uma coisa: o país de vocês é muito novo, deixou de ser colônia de Portugal há muito pouco tempo, de modo que até que a população ou o Estado Angola consiga se estabilizar social e politicamente, vai demorar um tempinho, tá certo? Então vocês têm que pensar nisso. Ao invés de brigar, de sair para a rua em guerrilhas, em disputas, muitas vezes bélicas, seria interessante que a sociedade angolana encontrasse um modo de discutir, mais ou menos assim: então tá bom, gente, agora o país é nosso, o que nós vamos fazer com isso? Em vez de ter uma disputa pelo poder, uma disputa pelo bem-estar da sociedade angolana, que tanto brigou e tanto lutou para conseguir a sua independência, para conseguir se livrar de Portugal. Todo país novo sofre muito, né? Não pensem não pensem vocês que o Brasil é plenamente estabilizado. Não é verdade, não é verdade. O país também é novo. Para os padrões históricos, o Brasil também é novo. Não podemos esquecer que nós acabamos de fazer 200 anos de nossa independência de Portugal, né? Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tinha ido para a Europa e tal, e me falando das maravilhas. Não, porque o povo europeu, porque lá tem educação, porque lá tem cultura, querendo comparar o Brasil com a Europa. Mas eu falei para ele isso e é o que eu entendo. O novo na Europa tem a idade do Brasil. Tem 500 anos. O que é novo na Europa tem 500 anos, gente. Já pensaram nisso? Também os europeus foram estúpidos, também os europeus viveram séculos em guerra, também os europeus brigaram por séculos por conta de fronteiras, por conta de raça, por conta de costumes. Quer mais do que guerra entre Inglaterra e França? Quanto tempo durou? Praticamente a Idade Média inteira, Inglaterra e França passaram em guerra. A baixa Idade Média, então, nem se conta. A Gália, por exemplo, né? Os chamados celtas. Os celtas
foi um povo extremamente bárbaro. Os celtas dominaram, inclusive Roma. Lá para os anos 350, 400 depois de Cristo, os celtas praticamente dizimaram o que hoje se conhece por Itália e antes se conhecia por Roma. Dizimaram, eles eram bárbaros, eram um povo guerreiro, selvagem mesmo. Os nórdicos, os vikings, um povo bárbaro, um povo que saqueava. Né? Os vikings, todo mundo sabe essa história. Os vikings eles eram mestres em navegações, em navegação, pegavam um barco pequeno para os padrões atuais, chegava a atravessar o oceano. Há indícios materiais, há provas materiais da presença de viking na América do Norte, por exemplo. Eles iam até lá. E em cada lugar que eles aportavam, eles guerreavam, eles saqueavam. Eles iam atrás de riquezas. Então, como é que a gente pode comparar hoje? A Europa está estabilizada? Mais ou menos, mas está estabilizada. Então, é um povo que tem cultura. E essa cultura vem de muita luta, de muito sofrimento. O europeu, em geral, entendeu que é melhor pensar coletivamente e não individualmente. Para que você tenha vantagem dentro de uma sociedade, para que você viva bem dentro de uma sociedade, é preciso que cada um faça a sua parte. Fazer sua parte compreende cumprir as leis. Mais do que as leis, cumprir uma conduta social que seja honesta, que seja clara, que seja limpa e que pense na coletividade. Em muitas cidades, a grande maioria das cidades europeias, você anda no chão, não vê um papelzinho, não vê uma sujeirinha. Aqui em São Paulo, que é a cidade mais rica do país, você anda na rua, dá nojo. É muito lixo. Você vê lagoa, vê rio, vê mar, vê praia cheia de lixo, forrada de lixo. Isso é falta de educação. Não me refiro à educação escolar, me refiro à educação cultural, né? Enfim. Bruno, ótima noite, Dr. Paulo. Boa programação para você e aos internautas que sempre acompanham as programações. Muito obrigado, Bruno. Bom te ver aqui de novo no nosso programa, seguindo o nosso programa, assistindo o nosso programa. Muito bom saber que a gente tem pessoas que nos seguem, que estão presentes em todos os nossos programas. É muito legal isso, muito bacana isso. Stephanie, lá de Portugal, lá de Porto, muito bom ver você por aqui de novo, Stephanie. Em Porto, meus amigos e familiares, acompanhando o Direito do Povo com o Dr. Paulo. Parabéns, eu agradeço de novo, novamente, sou obrigado a te agradecer imensamente pela sua constante participação aqui em nosso programa. Camila Souza, Itapecerica da Serra, sempre ao vivo com o Dr. Paulo. Beijos. Beijo para você também, Camila. Muito obrigado por estar nos seguindo novamente, né? Aprendendo cada dia mais com o senhor, doutor. Chama de senhor, não. Paulo tá bom. Eu já sou velho demais para ser chamado de senhor. Eu já fico constrangido só de... Hoje eu me olho no espelho e falo, gente, como você envelheceu. Sabe aquelas tias que olham para aquilo? Nossa, como você cresceu. Então, eu olho para o espelho, quando eu tenho coragem de olhar para o espelho, nossa, como você está velho. Eu levo um susto toda vez. Impressionante. Então me chama de Paulo que tá bom demais. Não precisa de senhor, muito menos doutor. Não nasci doutor, não. Tá bom? Gente, o ponto aqui está enlouquecido, dizendo que eu preciso dar uma pausa aqui para o nosso faturamento, para os nossos comerciais, né? Então, se vocês puderem me aguardar, eu volto daqui a pouquinho com a continuidade, com a metade final do programa Direito do Povo, tá bom?
Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Olá, gente, novamente aqui, após esse pequeno intervalo. Eu queria mais uma vez me desculpar com vocês pelos trajes, tanto da semana passada como de hoje. É porque assim eu já expliquei para vocês que meu organismo não suporta o ar-condicionado. Eu não consigo. E não é porque eu tô velho, não, é porque nunca consegui suportar ficar em ambientes onde tenha ar-condicionado, principalmente em estúdios. É bem verdade que é bem quente, qualquer estúdio de TV é bastante quente, até por conta da iluminação, mas o ar-condicionado me faz muito mal. E não está dando refresco. Aqui, né, a gente mora aqui na Grande São Paulo, na cidade de São Paulo, e é muito quente, está muito quente. Então eu estou me permitindo ficar em trajes informais tanto a semana passada quanto hoje, às 3 horas da tarde, aqui por perto do estúdio, bateu 37 graus, não é bolinho não, tá certo? Gino Alves, boa noite. Boa noite, Gino. Boa noite para você. Obrigado pela participação no nosso programa aqui, viu? Muito legal. Parabéns pelo programa. Imagina, eu agradeço bastante por você, assim como todos que nos seguem, que nos assistem. Agradeço muito. Lúcia Muso, boa noite, Lúcia. Como vai você novamente por aqui? Muito bom tirar as dúvidas de quem precisa. Abraços. Outro para você, Lúcia. Obrigado por estar aqui no nosso programa mais uma vez. Gosto muito da participação de vocês. Estela Gabriela. Se o cônjuge tiver dívidas, o outro poderá ser responsável por pagá-las depois do divórcio? Estela, se a dívida for anterior ao divórcio, dependendo da dívida, se a dívida foi para um bem comum do casal, é responsável sim. Tem que pagar sim. Tá? Agora, vai depender da dívida, né? Tá certo? Agora, evidentemente, se a dúvida for... se a dívida tiver sido feita após o divórcio, nem pensar. Não pode ser responsável, não. O que é muito comum, tem até um caso meu recente, de um divórcio, de uma pessoa minha conhecida, muito querida, que se divorciou porque o marido usou o nome dela para fazer um monte de dívida. Ela que era uma pessoa bem de vida, que hoje poderia estar aí quase sem trabalhar ou trabalhando muito pouco, está aí afundada em dívida porque o marido dela
Fez um monte de dívida e usando o nome dela, inclusive. Então ele usava, era casado, comprava algumas coisas, se enfiava em um monte de negócio e tal, e a coisa sobrava para a mulher. Veja, eles divorciaram, e esse montão de dívida que havia durante o casamento, grande parte continuou com ela. Ainda bem que ela conseguiu salvar um imóvel, um único imóvel, de um valor até substancial, que vai mais ou menos fazer com que ela consiga zerar. Ou seja, zerar, que eu digo, é para passar da condição de devedora para uma condição de dura, sem dinheiro. Já é uma boa coisa. Passar da condição de devedor para duro, para sem dinheiro, é muito bom. Pelo menos não tem dívida. As dívidas, até porque as dívidas nesse país costumam aumentar além da compreensão matemática, né? É uma coisa que escapa de qualquer razão. Por exemplo, o cheque especial. O cheque especial não. O cartão de crédito. O cheque especial já é altíssimo. O cartão de crédito foge a qualquer raciocínio lógico matemático. Não é? Eu acho que qualquer matemático teria dificuldade em calcular como é que consegue ter 453% ao ano de juros. Vai vendo. Tem cabimento, né, gente? Isso é sem vergonhice. Isso é disfarçatez. Isso é agiotagem pública escancarada. E agiotagem é crime no nosso Código Penal. Ser agiota é ser criminoso. Fazer empréstimo sem ser instituição financeira é crime. Principalmente pelos juros cobrados. Há uma figura no Código Penal que é proibido, também no Código Civil, que tem um nome que parece um palavrão. Anatocismo. O que é anatocismo? Anatocismo é juro extorsivo. Praticar anatocismo é um agiota, por exemplo, cobrar aí 15% ao mês de juros, 20% ao mês de juros, 30% ao mês de juros. Esse cara vai preso. Engraçado, né? A Visa ou a Mastercard no cartão de crédito cobra 453% ao ano de juros, né? Isso vai dar quase 40% ao mês, 38 e uns quebradinhos ao mês. O agiota é preso. O diretor da Mastercard não. Por quê? Ele tem justificativa, porque o Banco Central, porque a Febraban, porque a associação não sei do quê, porque o mercado mundial, porque a guerra da Ucrânia, porque o risco, porque a inadimplência. É uma coisa que eu nunca entendi. Não, mas o risco de inadimplência é alta. Ora, diabos, ela só é alta, a inadimplência, porque o cara não consegue pagar. Cobra 2% ao mês, vê se alguém fica sem pagar. Ninguém. Só bandido mesmo. Bandido que eu digo assim, tem cara que não gosta de pagar a dívida. Aí não paga mesmo. Tem cara que vive fazendo dívida e vive sem pagar. É o caso desse ex-marido aí, da minha amiga. Eu acho que ele não consegue viver sem dívida. E eu acho que se ele pagar uma dívida, é capaz de ele ficar doente, com febre. Capaz de dar febre de 40 graus nele. Porque acho que nunca pagou uma dívida na vida. Mas então, cobrar? Mário Barros, lá de Angola, boa noite. Uma anciã em Angola vivia numa casa há mais de 40 anos. Só que no decorrer do tempo, o filho obriga a mãe a assinar um documento. Afinal, era para vender o imóvel. É triste, é muito triste, ô Mário. Aqui no Brasil também acontece, muitas vezes, viu?
Mas há defesas, fosse aqui no Brasil, eu ia dizer para você pedir para essa anciã me procurar. Porque muito provavelmente eu teria condições de anular esse contrato de compra e venda, viu? E teria até condições de deserdar esse filho, para não falar outra coisa, que no Brasil a gente poderia chamar de filho da mãe, né? Esse cara não merece, ele merece ser deserdado por ingratidão. Está previsto na legislação brasileira. E não é muito difícil anular um contrato desse não, viu? Não é nada difícil aqui no Brasil. Em Angola, como eu desconheço o Código Civil angolano, eu não vou poder dizer para você se é fácil ou não. A anciã não sabe ler e foi só por isso que ela assinou o documento. Mais um motivo para anular esse contrato. Mário, se você levar esse ancião advogado aí angolano, eu tenho praticamente certeza que ele consegue anular essa venda da casa aí, tá? Até porque eu conheço um pouco do Código Civil português. Não acredito que o Código Civil angolano, após a saída de Portugal, seja muito diferente do Código Civil português. O Código Civil português, ele é um pouco mais ultrapassado do que o brasileiro, que é recente, que é mais ou menos novo, mas é um código atual, ele é atualíssimo. E também no Código Civil português seria fácil anular esse contrato. Então procure aí, se você quiser ajudar essa anciã, Mário, procura aí um advogado na Angola e leva para ele esse caso, leva essa anciã até o escritório desse advogado e quase que com certeza esse advogado vai conseguir anular o contrato, viu? E talvez até consiga aí prender esse filho, viu? E também o comprador. Eu não acredito que o comprador tenha comprado de boa fé, sem saber que estava, entre aspas, roubando a casa de uma senhora que não sabe ler, uma senhora de idade, né? E que vai ficar na Rua da Amargura, porque o filho deve ter pegado esse dinheiro e sumido no mundo, né? Deve estar gastando aí em bebida, enfim, deve estar se divertindo com o dinheiro, enquanto a mãe vai passar fome e não vai ter lugar onde morar. Procura um advogado aí, vai dar para anular esse contrato. Vicky, olá de novo, Vicky, bom te ver aqui outra vez. Buenas noches, Dr. Paulo, muito sucesso em tu programa. Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito contente, muito envaidecido de saber que o nosso programa é internacional, né? Que bacana isso. Valdir Soledad, boa noite. Boa noite, Valdir. Para você também. Essa coisa de internet é uma loucura, né, gente? Imagina, a gente está aqui falando ao vivo e por um aparelho de internet, uma televisão, um computador, um celular, pessoas do mundo inteiro podem nos ouvir. Isso gera uma responsabilidade muito grande para os veículos, para as empresas que comercializam por meio da internet, que promovem o contato pela internet. É muito sério isso, gente. Quantas denúncias, quantas notícias a gente tem ouvido aí de que o Google está sendo invadido ou muitas vezes propaga dados íntimos, pessoais dos seus usuários, né? É muito perigoso uma ação de hackers, há grupos poderosos de hackers que pegam os teus dados pessoais.
há uma certa teoria da conspiração que alguns juram ser verdades. Eu conversei com algumas pessoas recentemente que são técnicos em TI, em tecnologia da informação, e algum desses técnicos em TI, eles admitem sim a possibilidade da gente estar sendo vigiado a todo momento. Às vezes está usando o teu computador, notebook principalmente, que tem uma câmera acoplada, celular, que também tem uma câmera acoplada, e você está usando e a pessoa está te vendo. A Google, por exemplo, isto é fato, que já foi comprovado, ela até respondeu um processo, sabe o que você usa, sabe o que você gosta, sabe o que você come, sabe o que você veste, principalmente sabe com quem você fala. A Google sabe disso. Diz ela que não divulga. Diz ela que sabe, mas não sabe o nome. Ela só coleciona e arquiva o uso que o seu usuário faz da Google. Assim é também com o Facebook. Assim também é com o Instagram. Estou citando só exemplos. Tem vários outros. Traves Stana. Boa noite, Dr. Paulo Bonadies. Parabéns pelo seu trabalho. Em pouco tempo temos aprendido bastante contigo. Muito obrigado, Traves. Fico orgulhoso de saber. Fico bastante orgulhoso de saber que, pelo menos um pouco daquilo que eu falo aqui, as pessoas introjetam. Tatá Maria Soares, boa noite a todos. Boa noite, Tatá. Prazer em vê-lo por aqui, viu? Muito bom saber que você está por aqui. Maria Nunes, uma pessoa pode ser condenada se não soubesse que estava cometendo um crime? Pode. Dependendo do crime, pode. Muitas vezes você pratica determinadas ações que você não sabia que era crime. Pode ser. E pode ser que você esteja, sei lá, praticando alguma... É difícil exemplificar, mas é possível. Na literatura jurídica criminal, na ciência do direito penal, há exemplos da pessoa cometer crime sem saber que está cometendo um crime. Viu? Por exemplo, tem gente que não sabe aquelas canetinhas a laser? Tem gente que não sabe que usar isso em público pode ser um crime. Por quê? Porque se sem querer, você usando essa canetinha em público, de mira laser, né? Uma lanterninha laser, mira laser que chama. Sem querer, acerta a pupila do olho de alguém, pode cegar. Então você praticou um crime sem saber que estava praticando um crime. É possível sim. Tá? Não confundir, viu, Maria, com o chamado crime famélico. É um palavrão, né? Mas é recente um caso que teve repercussão na TV de um crime famélico e a pessoa que o praticou apanhou e acho que morreu. Não me lembro bem, não sei se morreu. Ele foi amarrado com corda, uma coisa horrorosa. E ele tinha roubado comida, gente. Um pouco de comida no mercado aí. Não lembro exatamente o que, mas é um crime famélico. Para dar um exemplo do que é um crime famélico. Crime de pequena monta. Crime de pouco valor econômico. Digamos que você passe aí pela feira, passa na barraca de fruta e rouba uma maçã e sai comendo aí.
Pode ser preso? Pode, é furto. É furto. Mas é um crime famélico. Muitas vezes quem rouba comida rouba por fome. E o dono do estabelecimento ou a polícia não quer saber. O dono do estabelecimento quer que a pessoa seja presa porque afinal um produto dele foi furtado e ele vai ficar no prejuízo. E a polícia vai dizer: cumpri meu dever de prender a pessoa que cometeu um furto. Chiquinho de Alcântara, boa noite. Interessante essas informações. Obrigado, Chiquinho. Esse é o objetivo aqui, é dar esse tipo de informação, porque muitas vezes as pessoas, pessoa comum do povo, não se atentam para esses detalhes e desconhecem os seus próprios direitos. Desconhecem também, assim como desconhecem os direitos alheios também, né? Por isso que aquela máxima que diz: não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você, é verdadeira. Muitas vezes você faz alguma coisa, pratica determinados atos, sem se dar conta que está ferindo ou magoando alguém. Muitas vezes esse ferimento, essa mágoa, é crime. Muitas vezes é injúria até. Imagina eu falando aqui na televisão, fala assim: ah, o José das Quantas, né? José Chiquinha Gonçalves da Silva Ribeiro, sei lá, tomara que não tenha ninguém chamado dessa forma, é homossexual, ou é ladrão, é feio, ele manca. Pode ser considerado injúria. Se eu falar então que ele é preto, é racismo. Precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente dos outros, ou que fala em público. Principalmente considerando que hoje em dia não existe mais intimidade, gente. Não existe mais segredo nesse mundo. Gino Alves, eu estou acompanhando. Obrigado, Gino. Que bom que você está acompanhando a gente aqui. Mas é verdade, gente. Hoje em dia não tem mais segredo. Reunião secreta deixou de ser secreta faz tempo. Há algum tempo, eu tive uma reunião, eu tinha reuniões com alguns clientes e a prática era a seguinte: primeiro, que era lá no meu escritório em São Paulo; segundo, que era depois da meia-noite; e terceiro, que as pessoas entravam no meu escritório, as pessoas que iam fazer essa reunião entravam no meu escritório e a primeira coisa que fazia é deixar na recepção celular, caneta, celular, enfim, tudo que pudesse indicar ou servir de escuta, por exemplo. E além disso, tinha uma pessoa lá no meu escritório, funcionário meu, que descobriu que existia no mercado, não sei onde é que ele foi buscar, mas ele tinha um aparelhinho que era bloqueador de sinal. A reunião começava, ele ligava o aparelho, não tinha celular, e até sinais de algumas estações de TV ou de rádio, sei lá, funcionavam por perto, né? Eu não sei nem se os vizinhos lá, era uma casa, mas eu não sei se os vizinhos do lado direito e esquerdo também tinham o sinal de celular bloqueado durante a nossa reunião. Você vê onde chegava a paranoia de poder conversar livremente sem que ninguém escutasse ou se ninguém estivesse gravando ou filmando. Hoje não existe mais isso. Hoje você está num boteco conversando com um amigo, é capaz de alguém botar no Facebook que você tem namorado.
ou que está de namorado novo. Você encontra na rua com uma amiga de tempo, digamos, tempo da escola, encontra com essa amiga, dá um grande abraço, um forte abraço nessa amiga. Alguém tira essa foto, você abraçando essa amiga, e vai colocar no Facebook que você está traindo a tua mulher. Ou que a minha amiga está traindo o namorado ou o marido. Hoje em dia está assim, gente, uma vigília constante. E as pessoas não se intimidam de postar qualquer coisa. Vanessa Dickman, boa tarde, Dr. Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, amo cada apresentação sua. Manda um alô para nós em Maceió. Ô, Maceió, terra abençoada, conheço, acho lindo Maceió. Vanessa, um beijo para todos aí de Maceió, viu? Gosto muito de Maceió. Tem uma praia em Maceió que eu acho fantástica. Eu acho que chama Costa Verde, se não me falha a memória. E tem também a Praia do Francês. Agora, a Praia do Francês eu não sei se faz parte do município de Maceió. Eu acredito que sim. Mas eu não sei porque tem um lago, e tem aquele lago e aquela ponte que a gente atravessa para chegar na Praia do Francês. Né? Mas é uma terra abençoada, é linda demais. O mar aí de Alagoas em geral é fantástico. É um verde cristalino, não é um azul como tem no Caribe, por exemplo, Mar do Caribe, não. É um verdezinho claro, lindo, mar maravilhoso, transparente, águas limpas. Vocês estão aí de parabéns, estão no paraíso aí, viu, Vanessa? Jaqueline, boa noite, Dr. Paulo. Abraços de Portugal. Obrigado, Jaqueline. Abraço para vocês aí também, viu? Já falei com a tua conterrânea aí. Que bom, ela está em Porto. Você precisa me dizer que cidade você está aí, viu, Jaque? Bom te ver por aqui. Saudades de você, viu? Vamos ver se avisa quando voltar aqui pro Brasil. Tá bom? Manda notícia pra gente. Existe sim. Meu ex se chama José Gonçalves. Ele não era bandido. Mas eu descobri que ele era gay. Isso merece processo. Fingiram que não é? Vanessa, pode ser. Pode ser. Dependendo de como você descobriu que ele era gay, pode até rolar um processinho aí de indenização por danos morais, né? Agora, Vanessa, será? Descobriu que ele era gay, muito bem. Mas vai ver, ele não é só gay, né? Vai ver, ele é bissexual, é uma opção sexual. Ele só não disse pra você, né? Que ele era bissexual ou era homossexual, né? Aliás, tem muito casal aí, pros meus padrões, pros padrões de pessoas da minha idade, moderno demais. Francês demais pro meu gosto, né? Tem casal que gosta da chamada relação aberta, casamento aberto. Tem gente que gosta da prática de swing, né? Tem gente que é assumidamente bissexual, e os parceiros ou parceiras sabem. Isso para minha idade é um pouco demais, sabe? Mas hoje em dia tá assim, né? Acho até, isso é uma coisa muito minha, acho até que o homossexualismo, como ele é tão veiculado hoje, no sentido de que as pessoas que são homossexuais nem se preocupam em esconder que são homossexuais. Coisa que não existia no meu tempo. Hoje é comum. Você vê mulheres andando de mão dada na rua, homens andando de mão dada na rua, homens
se beijando em lugares públicos, mulheres se beijando em lugares públicos. Isso hoje é comum. Ninguém esconde nada de ninguém. E acho até que essa geração de adolescência ou pré-adolescência, a homossexualidade virou um item de curiosidade. E um certo modismo também. Eu tenho um filho novo, novinho, de 13 anos. Sim, meus amigos, eu sou um pai-avô, né? É um filho de 13 anos. Ele confidenciou, não para mim, confidenciou para a mãe dele. Menino sempre tem mais intimidade com a mãe do que com o pai, óbvio. Que uma amiga dele de escola, portanto da idade dele, haveria dito, não sei, já não sei se é em público ou para ele, que a frase foi essa: minha amiga disse que acha que é gay. Gente, isso eu acho que é um misto de modismo e curiosidade, na minha maneira de ver. E eu não condeno, porque de repente é com a experiência que a gente se encontra, né? É a chamada experimentação empírica. O que é uma experimentação empírica? É o tal do vai errando até aprender. Lembra, quem já fez colegial, hoje tem outro nome, hoje acho que é ensino médio. Na minha época era científico, depois virou colegial, agora é ensino médio. Quem já estudou, já fez ensino médio ou está no ensino médio, já ouviu falar dos ratinhos do Skinner, né? É o método da experimentação, o método Skinner, que assim o ratinho vai levando choque até aprender onde ficava a comida. Aí aprende e não leva mais choque. E essa é a experiência de Skinner. E assim é com o ser humano. São das nossas experiências, a somatória das nossas experiências nos tornam o que somos hoje. Em outras palavras, nós somos o resultado das nossas escolhas de vida. Nós vivemos escolhendo profissão, parceiro, parceira, amigos, colegas de trabalho, o que ter, o que vestir, são escolhas que a gente faz. Toda escolha de vida que a gente tem dois lados, dois rumos. Você escolhe um. Lá adiante, escolhi errado, não importa. Parte para outra. Mas você é a somatória de suas escolhas. Por isso é que a idade traz conhecimento, que pode ser traduzido como acúmulo de experiências. A pessoa com mais idade tem mais experiência, vai acumulando sabedoria, né? Pensem nisso, tá bom? Estamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo imensamente aqueles que nos seguem, aqueles que nos assistem. Somos muito envaidecidos de termos gentes até bastante assíduas no nosso programa. E, por favor, não se acanhem, mandem perguntas. Se vocês não mandarem perguntas para a gente, o meu patrão vai encerrar esse programa. Porque não dá para a gente ficar aqui falando e falando e falando, como se fosse uma aula de direito, né? Ou como se eu fosse um comentarista político, comentarista jornalístico, um comentarista eleitoral. Comentarista eleitoral, se o nosso programa sobreviver até lá, eu vou falar bastante de política aqui, bastante de eleição.
Ainda vamos, mas está muito cedo ainda. Eleição só ano que vem. Ano que vem a gente fala disso, mas para a gente chegar até ano que vem, vocês têm que mandar as perguntas para a gente, para que nós possamos respondê-la, para que este programa cumpra o seu objetivo. Tá bom, gente? Boa noite, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é me ensinar. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, que eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.